Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês de dois carros que eu já tive. No caso, hoje em dia eu tenho o Audi A3 e eu já tive o Jetta TSI também. No caso, eu tive dois Jettas TSI, um 2012 e um 2014. E hoje em dia eu estou no Audi e é claro, uma das coisas que muita gente vai comprar, qualquer um desses dois carros sempre fica na dúvida entre um A3 2.0 turbo motor de Golf GTI ou no caso de um Jetta TSI, seja ele 211 cavalos ou 200 cavalos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês as diferenças entre os dois carros, custo-benefício e tudo mais, beleza? Então vou começar aqui pela parte de motorização. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o motor. No caso do A3 a gente tem um motor 2.0 com câmbio DSG de 6 marchas. E lembrando vocês que além de o câmbio DSG de 6 marchas, a gente tem 220 cavalos que equipa esse carro, exatamente o mesmo conjunto mecânico do Golf GTI. No caso do Jetta, aqui a gente tem um Jetta 2012, esse Jetta ele tem 200 cavalos, mas também existe o Jetta de 211 cavalos. Para preparação, no caso estágio 2, que seria downpipe, filtro e o remap no caso, o A3 consegue tirar um pouco mais de potência mantendo a turbina original do que o Jetta 200 e o 211. Então para quem está querendo comprar um dos dois carros, visando em questão de potência, no caso o A3 ou o Golf GTI vai conseguir extrair mais potência do que o Jetta e mais torque também. Isso é relacionado tanto pela turbina quanto algumas tecnologias novas que a gente tem presente no A3 e no Golf GTI que a gente ainda não tem no Jetta, tá? Pode ser que no Jetta novo aí no futuro a gente tenha um motor 220 cavalos e aí sim a gente vai conseguir extrair a mesma potência. Bom, agora eu vou passar para vocês algumas diferenças e alguns pontos como eu tenho os dois carros, que eu posso falar para vocês o que eu acho legal de um carro, o que eu acho legal de outro carro, inclusive falar sobre as duas marcas e poder passar para vocês um pouco mais sobre a minha experiência com os dois carros. Tanto que o Jetta eu tive durante praticamente 6 anos, porque eu tive dois Jettas, e no caso do A3 eu estou praticamente há 2 anos com ele, então já tem uma boa base aí para passar para você que tem interesse em comprar em um dos dois carros, o que vale a pena e também a margem de preço para vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom galera, em relação aos dois carros, o Jetta, eu vou comparar aí do mesmo ano, tá? Então, meu Audi é 2016, vamos comparar se esse Jetta aqui fosse 2016, correto? Se a gente for pegar um Jetta completo com pacote premium, pacote de roda, pacote de pintura, o Jetta você vai tirar aí, em média na época de 2016, no ano de 2016, em torno de uns 110 a 115 mil reais. E o A3 você vai encontrar aí na faixa em torno de 120 a 125 mil reais no ano de 2016. Diferença de preço não é tão grande entre os dois carros, a diferença apenas fica entre marca e além da marca, é claro, o que vai te fazer ficar mais feliz com o carro que você acha mais bonito. Os dois carros são muito legais, eu gosto muito dos dois carros, sinto até saudade do meu Jetta, que meu Jetta me trouxe muita alegria, deu para me divertir muito com o carro é nota 10. Mas vamos lá, as diferenças que eu vejo entre o A3 de vantagem para o Jetta. No caso, o A3 ele já vem com um farol de xenon e LED, isso não é opcional, o A320 todos eles vêm com farol de xenon e LED. No caso do Jetta isso é um opcional, então você tem que gastar mais para poder ter o farol de xenon e LED no Jetta, enquanto isso no A3 você não tem que gastar R$1 a mais, você comprou o carro, ele vem sempre com. Outra coisa legal é, o A3 todos eles que são 2.0 já vem com teto solar panorâmico. No caso do Jetta, isso é um opcional também, então você vai ter que investir mais dinheiro para poder ter o teto solar no Jetta, enquanto no A3 isso já vem de fábrica. Outra coisa legal, que é legal de ressaltar, é a pintura no Audi ele já vem metálica ou perolizada. Isso já é direto, já vem de fábrica. No Jetta você tem que pagar a mais também para você ter uma pintura melhor no seu carro. As vantagens que eu vejo do Jetta em relação ao A3. O A3 não existe aquecimento de banco, certo? Já no Jetta, todos os Jettas desde 2008, uma das vantagens que eu vejo do Jetta em relação ao A3 é que o Jetta ele já vem com aquecimento de banco de fábrica desde 2011, como a gente já sabe, até 2018, e o A3 não tem esse opcional, não tem aquecimento de banco, então isso é uma das coisas que o Jetta se sobressai referente ao Audi A3. Outra coisa que é legal de falar também é que os dois carros equipam o banco elétrico, contando que já é de série o banco elétrico no Audi e no Jetta é outro opcional que você tem que gastar um pouco a mais para poder ter. Então em relação aos dois carros, o que eu acho legal é que o A3 você gasta um pouco a mais, mas ele vem completo. O Jetta você tem que ficar colocando dinheiro e comprando opcional, aqueles opcionais que aí a concessionária fica te empurrando. Então o A3 já vem muito mais completo. Na questão de venda, eu acho que o A3 compensa mais porque no caso do Jetta, o que é difícil no mercado é que tem o Jetta com banco caramelo, mas aí tem o Jetta com o sistema de farol de xenon, e aí tem o Jetta 100, então abre uma grande discussão aí entre o Jetta que é completo, o Jetta que é básico, aí você vai ver preço, tem grandes diferenças de preço,
Enquanto isso, no caso do A3 você não tem diferença, porque todos eles são completos e a única opcional que você tem do ano desse A3 aqui é o GPS, que quase ninguém compra, porque o GPS custa quase em torno de 10 mil reais e não compensa, você não tem nenhuma vantagem em ter o GPS. E lembrando, falando agora para vocês também do GPS, o Jetta também tem esse outro opcional que também é pago à parte para variar. Então se você for pegar um Jetta e quiser o GPS, você tem que pegar o pacote de GPS. Enquanto isso no Audi, ele também é pacote, mas ninguém pega por ser um valor muito alto, então acaba não compensando. Uma das coisas que a galera que tem Jetta gosta muito, que infelizmente no Audi a gente não tem, e isso eu sinto falta do Jetta, é o interior claro. O Audi A3 só tem interior preto, não tem outra cor. Já no Jetta a gente tem aquela belíssima cor que a gente já conhece, que é aquele interior caramelo, que é lindo demais. E também tem interior terracota, que é difícil de encontrar no Jetta, mas é muito bonito e algumas pessoas têm aí no mercado. Em relação a consumo, eu achei que o Audi A3 ele é um pouco mais econômico que o Jetta. Bem pouca coisa, mas ele é um pouquinho mais econômico. Falando para vocês em acabamento, tá? O A3 ele é um pouquinho melhor em acabamento, não é muita coisa melhor, mas ele realmente é um pouquinho melhor em acabamento do que o Jetta. E isolamento acústico ele é melhor também, certo? Mas nada que o Jetta deixe a desejar no mercado, tá? O Jetta tem um belo acabamento, tem um belo som. Falando em som também, uma das coisas que me surpreendeu muito aqui no caso do A3, o som do A3 ele é um som de alta qualidade, com grave muito forte, e o do Jetta ele é um pouquinho abaixo do A3, mas também lembrando para vocês que é um ótimo som, tá? Eu tô falando isso porque é um comparativo entre os dois carros têm os pontos que são positivos e tem os pontos que são negativos, então eu tô expondo o lado dos dois carros. Por exemplo, como talvez vocês falem, pô, mas ele só fala mal do Jetta ou só tá falando coisa do Jetta. Uma das coisas que eu amo no Jetta e que o A3 foi a maior besteira que a Audi fez, na minha opinião, pelo preço que o carro custa, o Jetta ele já vem com sensor de estacionamento, tanto na dianteira quanto na traseira. Porém, o Audi A3, você vai pagar 120 mil reais num carro onde ele só vai ter sensor de estacionamento na traseira. Ele não vem de fábrica com sensor de estacionamento na frente. Isso eu acho bem difícil, né, de a gente engolir, porque você fala, pô, é um carro mais caro e esse carro aqui não oferece o sensor de estacionamento. Então eu acho que isso seria legal ter a Audi implementar aí nos Audi A3 o sensor de estacionamento na frente. E uma das outras coisas que eu acho muito legal do Jetta é que tudo que você mexe no ar-condicionado ele passa para a tela. Isso não ocorre no A3, tá? O A3 que você mexe no ar-condicionado só fica no ar-condicionado, ele não passa para a tela. Então uma das coisas que eu acho legal do Jetta desse layout, você poder mexer no ar-condicionado, ele passa diretamente para a tela, é algo que eu acho muito legal. Uma das outras coisas também que o Jetta ganha muito ponto aí nessa categoria, além de ter o sensor de estacionamento na frente, quando você engata ré originalmente de fábrica, o Jetta já aparece aquele gráfico na tela da central multimídia para que você possa ver a distância. Já no caso do A3, ele vem com sensor somente atrás e além de vir só com o sensor somente atrás, ele só tem o apito, só tem aquele pipipi que a galera já conhece. Ele não tem o modo visual na tela, então isso é outra coisa também que é um ponto que conta contra o Audi A3, tá galera? Então isso é algo que faz muita falta. Tiveram coisas que eu saí do Jetta e gostei muito que tiveram no Audi, mas teve muitas coisas que quando eu entrei no Audi eu fiquei muito triste porque eu tinha no meu Jetta. Por exemplo, uma das outras opções, o Jetta mais completo, top de linha, você tem o sensor de porta para trancar e destrancar, e você tem a chave, que ela é uma chave de presença, onde você só aperta o botão no painel para ligar e desligar o carro. Já no caso do meu A3 do ano do meu, ele não tem essa opção, tá? Lembrando para vocês que talvez vocês possam comentar aí, pô, mas o A3 tem a opção X, tem a opção Y, mas eu estou comparando os dois carros se os dois fossem ano 2016, tá? Então se você for falar assim, o Jetta X 2000 não sei quanto tem X coisa, ou o A3 2018 tem o Virtual Cockpit, eu estou comparando os dois carros, digamos, do mesmo ano e valor do mesmo ano, tá galera? Preço de revisão dos dois carros não diferem muito de preço, tá? É aquela coisa, a gente tem que pesquisar bem o preço de revisão, porque a gente sabe que tanto de um Jetta você pode cair numa concessionária que vai te cobrar muito caro, como você pode cair numa concessionária de Audi que vai te cobrar fábula também. Tá? Então você tem que ficar sempre atento a isso. Em questão de câmbio, o câmbio é muito parecido dos dois, os dois são DSG, os dois são 6 marchas, não são exatamente o mesmo câmbio, porém são muito próximos. Parte de motorização são muito próximos, porém o A3 consegue retirar aí um pouquinho mais de potência também, tá galera? Uma das outras coisas legais é que o A3 2016 ele já vem com as lanternas em LED também, e o Jetta 2016, se eu não me engano, ele também já vem com as lanternas de LED. Então esses dois carros, no comparativo de parte de lanternas em LED, farol em LED, são bem legais, tá?
Bom, galera, em questão de roda, os dois carros vêm equipados com rodas aro 17, com pneus 225 45 17, então roda mesmo sistema, mesmo tamanho, não tem divergência. Interior dos dois carros é muito bonito. Eu não vou mostrar para vocês em vídeo o interior dos carros, porque esse vídeo realmente é para tirar dúvida de quem está interessado em comprar um A3 ou um Jetta e quer tirar aí a sua dúvida. Então o que eu recomendo para você, na minha opinião, tá? O A3, para quem quer acelerar, é um carro que vale mais a pena porque o motor dele tem um potencial maior para você tirar potência. No caso do Jetta, ele também tem um bom potencial para tirar potência, porém, o Jetta ele é mais completo em sistema de opcionais, tá, galera? Ele vai ter aquecimento de banco, vai ter sensor de estacionamento na frente, vai ter o carrinho que mostra na tela. Então tem muitas coisas que também contam a favor do Jetta. E além de ter muitas coisas que contam a favor do Jetta, ele é um carro espetacular. Eu tive 2, se eu não tivesse gostado eu não teria tido 2 e eu gostei muito. E eu mudei para o A3, algumas coisas eu fiquei meio triste, algumas coisas eu fiquei muito feliz. Mas, obviamente, não dá para trocar de carro e querer não trocar pelo mesmo carro em seguida e querer que tenha tudo que o outro tinha, né? Algumas coisas a gente acaba perdendo, algumas coisas a gente acaba ganhando. Bom, galera, em questão de seguro, eu vou falar o meu seguro, tá? Da região onde eu moro, então para vocês terem uma ideia do quanto eu pagava no meu Jetta, tá? O meu Jetta era 14, eu tirei ele zero, assim como a 3 também em 2016 eu tirei ele zero. Bom, o meu Jetta na época, no meu perfil na Porto Seguro, eu pagava 3 mil no meu Jetta e no A3 hoje em dia eu pago 3.800, tá? Eu acho que essa diferença de preço de R$800 é tanto pelo carro ser um pouco mais caro e também pelas peças de reposição serem um pouco mais caras, mas não se assuste, a diferença de preço do seguro dos dois não é muito grande. Até mesmo quando eu estava pensando em trocar de carro, cogitei o Golf GTI por causa da mecânica e descobri que o A3 tinha a mesma mecânica do Golf GTI. Porém, o que me fez ir contra o Golf GTI foi realmente o preço do seguro, que era muito caro. Bom, galera, se você gostou do vídeo ou ainda assim você ficou com alguma dúvida entre o Jetta ou o Audi A3, deixa nos comentários aí, falando o que você quer saber, qual é a sua dúvida entre os dois carros. E é claro, curte o vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, aquele amigo seu que tem o Jetta, aquele que tem o A3, ou se você tem um amigo que está em dúvida entre os dois carros, manda para ele, dá uma força pro canal e, claro, deixa seu like aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais o canal, beleza? Abração a todos, tchau, tchau!